Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto do irmão João Emílio Pereira, cujo nome é Mantenha o Foco e a Obediência. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções bíblicas, lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus, com o objetivo de fortalecer, confortar, inspirar, edificar espiritualmente a minha e a sua vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Vocês sabem, eu não escrevi o texto, foi o irmão João Emílio quem escreveu. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Quero pedir, como eu tenho pedido todos os dias, hoje, aliás, é a 115ª vez que eu peço para vocês se inscreverem no canal, para vocês compartilharem essa mensagem, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, pode acreditar, não volta vazia nunca, tá bom? Então, por isso que eu peço todos os dias, compartilha, se inscreve no canal, faz lá um comentário, por quê? Para dar relevância a isso que nós estamos fazendo, tá bom? E agora eu quero pedir que você se junte a mim, para que nós possamos pedir ao Senhor que nos ensine como manter foco e obediência. Ó Pai, nós te agradecemos o privilégio de estarmos aqui, a liberdade religiosa que temos. Pedimos, Senhor, que nós possamos compreender a mensagem de hoje e que nós possamos colocá-la em prática. Em teu nome, Jesus Cristo, te oramos. Amém. Bom, irmãos, então, hoje nós leremos Números 20, de 1 até o capítulo 13. A gente vai ver um episódio muito marcante, né? O povo de Israel, ele reclama da falta d'água, porque eles eram muito chatonildos mesmo, né? Reclamavam de tudo. Então, Deus ordena ao irmão Moisés que fale a rocha para que dela saia água. Mas o irmão Moisés, estava irritado com o povo, porque eles eram muito chatos mesmo. E, em vez de falar com a rocha, o que ele faz? Ele fere a rocha, ele bate na rocha com a bengala dele lá, com o cajado dele. Ora, a água sai, mas a sua atitude de desobediência custa um alto preço. Por quê? Porque isso demonstrou a falta de confiança em Deus. Isso trouxe sérias consequências para ele. Ele e o irmão dele, Arão, não entraram na terra prometida. Imagina, aturar aquele povo chato, reclamão, 40 anos e depois olhar a terra e não poder entrar. Nossa, foi muito triste, né? Mas qual é a mensagem central desse texto? É que Moisés tinha uma ordem muito clara: falar a rocha. E o desvio, assim, mesmo pequeno, mostrou falta de atenção com aquilo que Deus tinha dito para ele. Então, ele perdeu o foco na instrução de Deus. Não basta, então, a gente fazer o quase. Quando Deus manda, a gente tem que fazer exatamente como ele manda, fazer o necessário, que é obedecer. Então, obediência mais ou menos parcial é, na prática, desobediência. Então, nós temos que ter obediência plena. Ora, o irmão Moisés, ele deixou a irritação dominar a sua ação. Isso lembra a gente que perder o foco por causa das emoções pode nos afastar da vontade de Deus. Então, a gente tem que controlar as nossas emoções. Não é fácil não, mas temos que controlar. Outra coisa que é importante a gente saber, que mesmo líderes escolhidos sofrem quando eles não obedecem. Então, não é só a gente que sofre, mas a liderança também. Isso reforça o quê? A seriedade da fidelidade do Senhor. Então, se a gente não obedece, como consequência, a gente está desobedecendo. E qual que é a aplicação prática? Bom, quando a gente enfrenta pressões, a gente precisa manter o coração firme naquilo que Deus já tinha nos orientado.
A gente não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda. A fé e a obediência caminham, ó, juntinhas. Então, confiar em Deus significa seguir as instruções dele sem acrescentar ou tirar nada. Mais ou menos não serve. O foco na palavra de Deus protege a gente de agir por impulsos ou agir pela nossa própria lógica. Moral da história: esse texto vai desafiar a gente a viver com disciplina espiritual, ouvir, confiar e obedecer. Amém? Então vamos ler Números 20, de 1 a 13. E diz assim, ó: a morte de Miriam e a água de Meribá. No primeiro mês, todo o povo de Israel foi para o deserto de Zim e acampou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Naquele lugar não havia água, por isso o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Eles diziam: teria sido melhor se tivéssemos morrido na frente de Deus, o Senhor, com os nossos companheiros ou outros israelitas. Por que você trouxe o povo do Senhor para esse deserto? Será que foi para morrermos juntos com os nossos animais? Por que você não trouxe do Egito para esse lugar terrível, onde não há cereais, nem figueiras, nem parreiras, nem romãs? E além de tudo, não há água para beber. Então Moisés e Arão saíram dali onde o povo estava e foram para a porta da tenda sagrada. Eles se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e a glória do Senhor apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue o bastão que está em frente da arca da aliança, e depois você e Arão reúnam o povo, e na frente de todos eles deem ordem à rocha, e dela sairá água. Assim vocês tirarão água da rocha, e darão de beber ao povo e também aos animais. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha, e Moisés disse: agora escute, gente rebelde. Será que vamos ter de fazer sair água dessa rocha para vocês? Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com o bastão. E saiu, muita água. E o povo e os animais beberam. Porém o Senhor disse a Moisés e a Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder, e por isso não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Isso aconteceu em Meribá, onde o povo de Israel reclamou contra Deus, o Senhor, e onde Deus lhe deu uma prova do seu santo poder. Amém? Bom, então o texto chama-se Mantenha o Foco, e o versículo escolhido é o 12, que diz: mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: por que não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel? Vocês não farão entrar esse povo na terra que eu lhes dei. Ora, irmãos, depois de quase 40 anos de peregrinação pelo deserto, o povo de Israel estava assim muito pertinho da entrada da terra que o Senhor tinha prometido. Ele tinha prometido dar para eles uma propriedade bacana, né? Que era, no caso, Canaã. E na sua trajetória enquanto líder, né? O coitado do irmão Moisés, ele viveu momentos dramáticos e desafiadores. Mas até ali o Senhor se mostrou sustentador fiel. Mais uma vez, porém, a falta de água causou uma séria murmuração no povo. Eles ficavam lá: por que tirou a gente de lá? Devia ter deixado a gente morrido lá. E todo mundo estava culpando Moisés e Arão pela situação. Aí Deus chamou Moisés e mandou falar com a rocha. Chega lá e fala com a rocha, pois ela jorraria água. Mas Moisés, que era um grande líder, maravilhoso, incrível, ele estava aqui. Estava esgotado, ele estava nervoso, ele estava tenso, ele estava que não suportava mais. Então, em vez de falar com a rocha, o que ele fez? Ele meteu a porrada na rocha. Pegou e deu 2 vezes com a bengala dele lá, com o bordão dele. Ok. A água saiu, jogou bastante água, mas a atitude desagradou a Deus, o Senhor. E por causa disso, o irmão Moisés, ele viu a terra prometida, mas ele não pôde entrar nela. Ai, que triste, né, irmãos?
Então, isso é uma lição para a gente muito grande. A gente tem que manter a mente focada e equilibrada o quê? Nas provações. Então, seguir fielmente as ordens do Espírito é sempre a melhor escolha. Você pode estar ali, ó, próximo, muito próximo da vitória. Mas você não pode deixar o seu temperamento, o seu cansaço ou qualquer outra coisa, qualquer desafio, você não pode deixar que nada retire você daquilo que Deus tem preparado para você, aquilo que já está reservado por Deus para você. Então mantenha o foco e a obediência. Nosso manancial termina assim, ó. Seguir fielmente as ordens do Espírito é sempre a melhor escolha. Amém? Vamos ter isso em mente. Bom, irmãos, e agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso. Lembrando que, para nós que sabemos que temos que manter o foco e a obediência, para nós o abraço dá super mega certo e a gente não pode deixar de abraçar. Quero também que vocês saibam que nós temos um versículo para decorar esse ano, que é 1 Coríntios 3,16, que diz assim, ó: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu termino com a frase do reverendo Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.